Outro assunto que nós vamos abordar no nosso papo de hoje é sobre Anderson Torres, né? Por quê? Porque a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, entrou então com um novo pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, alegando agora, inclusive, um laudo psiquiátrico que aponta aí risco elevado de autoextermínio, pessoal. Esse documento ele foi elaborado pela Rede Pública de Saúde, inclusive embasado nesse documento da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, que recomenda a internação domiciliar para conter essas crises e prevenção de suicídio. A gente destacou, inclusive, esse documento que nós conseguimos aqui, a Vanessa Lipelt conseguiu trazer o detalhe aí, é um documento super pesado aí da defesa de Anderson Torres, pedindo essa liberdade do seu cliente, né? E aí ele fala nesse trecho o seguinte: a partir do relato fornecido pelo sargento, que é um sargento que atendeu Anderson Torres, Dirceu Bueno, eles tiveram conhecimento de que o paciente, no dia 25/4, por volta das 15 horas, apresentou sintomas de alteração emocional em aparente crise de ansiedade, chorando de forma compulsiva, relatando enorme saudade de seus familiares, em especial das suas filhas, expondo palavras e ideias sem nexo e expôs o seu desânimo com a manutenção da sua vida, foi o que disse a defesa de Anderson Torres para tentar conseguir essa liberdade do seu cliente, né? Torres está preso desde o dia 14 de janeiro pela suposta participação nos ataques que aconteceram do dia 8 de janeiro. Né? A defesa argumenta ainda que a PGR já se manifestou anteriormente a favor, inclusive, da sua soltura. Torres, a gente já falou isso, inclusive, numa capa da revista Cruzoé, né, que Torres está num processo depressivo muito severo mesmo, chegou a perder 12 quilos, e a situação é essa. Fato é, outra informação importante que a Vanessa Lipelt, inclusive, já subiu, um bastidor importante que está lá no nosso site, é de que a defesa e também a família de Anderson Torres não se opõem à visita, né, às visitas dos senadores que estão querendo fazer uma visita a Anderson Torres. Mas eles podem barrar alguns nomes, né? A família está avaliando, junto com a defesa, quais são os nomes. É importante a gente lembrar que esse pedido dos senadores foi feito e aí o Supremo ainda não decidiu se esses senadores podem ou não fazer essa visita. São 42 nomes de senadores que foram protocolados para fazer essa visita a Anderson Torres na cadeia. A avaliação que foi feita, de acordo com a matéria que a Vanessa Lipelt subiu, é de que a família vai avaliar, porque agora, diante desse quadro clínico de Anderson Torres, os médicos, conversando com a família, avaliam que talvez, nesse momento agora, seja importante que alguns aliados de Anderson Torres estejam presentes ali para pelo menos conversar com ele em algum momento. Esse pedido foi feito, então, e a família vai avaliar, mas também não descarta a possibilidade de barrar alguns nomes dos senadores, apuração da nossa Vanessa Lipelt. Wilson, quero começar contigo agora sobre isso. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para a Vanessa, né? Porque ela largou na frente nessa história, todo mundo correu atrás. Inclusive, hoje, mais uma vez, ela saiu na frente com essa história. Na verdade, assim, né? Parabéns para a Vanessa e parabéns para você que nos acompanha, né, aqui no chat, né? Nos acompanha aqui no Antagonista, né? Você sempre sabe de tudo antes. E olha que a nossa equipe é pequena e guerreira, né? Imagina com uma equipe um pouquinho maior. Mas, enfim, sobre a questão do Anderson Torres, eu vou trazer uma licença poética, e Graeb, você vai me perdoar por isso, tá? Eu vou trazer um comentário do próprio Graeb. Eu vou reafirmar algo que o Graeb vem falando aqui no programa, já acho que umas 3 vezes que nós já tocamos nesse assunto. Não me parece muito lícita a manutenção da prisão do Anderson Torres. Eu acho que já passou. Ele já não tem mais influência sobre a Polícia Federal, ele já não tem mais influência sobre a Polícia Rodoviária Federal. Os malucos já foram dispersados. O governo federal, teoricamente, já criou todas as barreiras para evitar uma nova invasão. Não vejo agora, sinceramente, nesse momento, a possibilidade de ele destruir alguma prova. Se ele não destruiu até agora, acho que não vai mais destruir para frente. Então, me parece que é um pouco de
um pouco de abuso por parte do Supremo Tribunal Federal em relação ao Anderson Torres. Eu não estou dizendo aqui que ele não teve culpa no cartório. Ele teve culpa no cartório, e ele, no mínimo, sendo bem leniente com ele no mínimo foi displicente ao deixar essa confusão aqui em Brasília e se mandar para os Estados Unidos, brincar de turista lá no, acho que foi para Orlando, Miami, não lembro agora. Mas ele foi no mínimo leniente. Mas isso é uma coisa, gente. E nós precisamos observar o direito penal. O camarada tem que ficar preso por uma condenação definitiva. Wilson, mas vai demorar 3 anos, 4, 5 anos. Gente, infelizmente, é assim que funciona, né? A gente precisa reformular o sistema penal. Agora, o que a gente não pode fazer em cada caso desse de grande repercussão, a gente nós fazermos aí um remendo no Código Penal e interpretar o Código Penal de acordo com a nossa necessidade. Porque senão vira um manicômio jurídico que não tem cristão que consiga entender. De novo, vamos separar aí o Anderson Torres, que tem envolvimento nessa confusão toda. Eu acho que ele tem que pagar pelos seus crimes, sim, mas mantê-lo preso preventivamente em uma situação que hoje, sinceramente, ao meu ver, já não tem o menor cabimento, porque ele, nesse momento, já ele não oferece mais risco à ordem pública, eu acho que, sinceramente, é um pouco demais. Inclusive, nesse finalzinho dessa análise do Wilson Lima, ele já responde o questionamento que foi feito aqui pelo Daniel Farias, dizendo que a gente está aqui passando pano para a atitude de Anderson Torres. Não, pelo contrário, o Wilson acabou de falar, inclusive... Cadê o comentário aí, só para a gente reforçar, que eu acho que é legal. Ó. Bota o comentário na tela. Daniel que é Farias, será que a gente consegue colocar, Wilson? O Wilson já... Matheus? O Daniel Farias fez esse comentário aí de que a gente estaria passando pano aqui para a atitude de Anderson Torres. Não, já a gente localiza, coloca sem problemas, aí... mas é isso. Eu acho que é isso, gente. Assim, não dá para a gente... Lá vem passar de pano. Não é, Daniel, não é isso. Mas esse é o ponto, sabe? Acho que a gente tem que obedecer o devido processo legal, gente. É chato, é maçante, pode parecer passada de pano, mas não é. Sabe por que eu falo isso? Que a gente deve respeitar o devido processo legal? Não vai acontecer comigo nem com você do chat, porque vocês são pessoas decentes. Não vai acontecer com Kenzo nem com o Greg, porque vocês são pessoas decentes. Mas a gente também não pode transformar o sistema judiciário brasileiro num código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Porque senão a gente perde qualquer marco civilizatório que a gente ainda tem. Perdemos muitos marcos civilizatórios ao longo dos 4 anos do governo Jair Bolsonaro. E, sinceramente, eu sou humanista, sabe, Kenzo? Eu não consigo, por mais que a sociedade, por mais que o sistema me provoque, sinceramente, eu penso no humanismo, sabe, gente? Eu não consigo pensar dessa forma, olho por olho, dente por dente. O Anderson Torres fez um monte de bobagem. Fez. Ele tem que pagar pelos crimes? Tem. Mas ele tem que pagar pelos crimes obedecendo o devido processo legal. Que ele seja investigado, que ele seja julgado por uma primeira instância, afinal de contas, ele não tem mais foro privilegiado, que ele tenha direito aos seus recursos, e no momento que ele for cumprir prisão, que seja 5, 10, 15, 20 anos, cumpre-se a pena, vai estar lá bonitinho cumprindo pena. A história da criminologia brasileira mostra vários casos de ampla repercussão em que as pessoas demoraram a ser julgadas, sim, demoraram a ser julgadas, mas foram para a cadeia. Vou comparar aqui o caso da Richthofen, por exemplo, a Suzane von Richthofen. Acho que ela demorou uns 4 ou 5 anos para ser condenada. Mas tá lá, cumpriu a pena dela. Foi respeitado o devido processo legal. Disso ninguém pode falar nada. Tá lá, cumpriu todos os pecados dela. Né? Wilson, mas tem o sistema judiciário permite que o camarada saia da prisão depois de 10 anos, mesmo ele sendo condenado a 50. Gente, aí mude-se o Código Penal. O que a gente não pode fazer é remendo no Código Penal para encaixar esse remendo no Código Penal numa situação específica. Ratifico. Uma coisa é a prisão preventiva. A prisão preventiva ela deve ser utilizada apenas para manutenção da ordem pública. E outra coisa que eu questiono. Se o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, se ele ainda tem a visão de que o Anderson Torres oferece risco à ordem pública,
alguma coisa está muito errada. Está muito errada. Porque nesse momento o Anderson Torres, ele é isso aqui. Ele é um fragmento de poder dentro de um governo que, teoricamente, pelo menos eu acredito que o PT e o governo Lula já conseguiu tomar conta da situação. Se o Anderson Torres ainda oferece risco à ordem pública, ele tem algum poder de influência, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Inclusive, no parecer do Ministério Público Federal, o Ministério Público fala que há outros mecanismos, inclusive, para manter o controle, que é a tornozeleira eletrônica, que é impedir que Anderson Torres saia daqui do Distrito Federal. Há outras formas de mantê-lo por perto ali e saber a vigilância, de fato, onde está Anderson Torres. Sinceramente, eu acho o Zé Trovão muito mais... um perigo muito maior nesse momento do que o Anderson Torres, por exemplo. E tá dentro ali da turma bolsonarista. Zé Trovão, para quem não lembra, é deputado federal. Caminha pela Câmara de tornozeleira eletrônica. Esse sim tem poder e imunidade parlamentar. Duda Teixeira quer falar também sobre esse assunto. Duda, quero te ouvir rapidamente. Só meio que concluindo um pouco o que o Wilson falou, além do risco à ordem pública, também se ele estivesse obstruindo a justiça ou risco de fugir do Brasil, essas também seriam condições para manter a prisão preventiva. Mas concordo aí com o Wilson que nenhuma dessas condições foram satisfeitas, portanto, Anderson Torres era para estar respondendo em liberdade. Nós não temos como averiguar como é que está a situação dele dentro da cadeia, mas o importante é qualquer coisa que aconteça com ele dentro da prisão é responsabilidade do Estado brasileiro. Vou repetir, qualquer coisa, tentativa que aconteça de autoextermínio, suicídio, qualquer coisa que aconteça com Anderson Torres dentro da prisão, responsabilidade do Estado brasileiro. Praeb. Eu só quero completar uma coisa. O despacho do Alexandre de Moraes, que manteve o Anderson Torres na prisão, já disse isso aqui, não menciona nenhuma das causas do Código de Processo Penal para prisão preventiva. Ele fala de coisas que podem servir para o Anderson Torres ser condenado lá na frente, num processo penal. Ele fala das prováveis, possíveis culpas do Anderson Torres, coisas que ele fez, mas ele não fala de coisas que ele poderia fazer agora e que justificariam a prisão. Então, essa justificativa está ausente do despacho do Alexandre de Moraes. Então, é um despacho que, não, a meu ver, modesto ver, não justifica a prisão, a manutenção da prisão. O despacho do juiz não justificou a manutenção da prisão. Eu só quero observar uma coisa. O Wilson Lima não incluiu o Duda na lista das pessoas decentes. Então, eu depois queria entender por quê também, mas não precisamos discutir isso em público. Muito bom.